Eu saúdo a amada igreja em nome de Jesus. Amém. É um momento muito especial para mim estar na casa do nosso Deus e dirigir esse trabalho. Nesse momento, vamos orar a Deus agradecendo por essa oportunidade. Bondoso e eterno Pai, graças te dou, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me dá, Senhor, estar na tua casa para, junto com os demais irmãos, louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Que saiamos daqui hoje melhor, Senhor, do que entramos, Senhor. Abençoa cada pessoa que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, nós vamos fazer a leitura que está lá no Salmo 145. A leitura vai ser feita de forma alternada. Salmo 145. Do 14 ao 20. Salmo 145. Vou iniciar. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Abres as mãos e satisfazes de benevolência a todo vivente. Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Amém. Que nós possamos colocar em prática a palavra do Senhor. Amém? Nesse momento nós vamos entoar o hino de número 28, que tem por título Coroação. Graças a Deus, irmãos. Vamos colocar de pé para louvar o Senhor. Tuas obras te coroam como uma luz de esplendor. Astros, anjos, céus entoam eternamente, Senhor. Campos, matas, vales, montes, sei que eu tenho mar. Aves sonoras formam coro singular. Mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, coração já seus feridos, celebramos teu louvor, revela-te amor profundo, insondável sem igual, enviando Cristo ao mundo, a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és o bem inspirador. Tua graça nos convida a viver em muito amor. Paz alegres peregrinos, sempre marcha triunfal. Cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Amém. Que possamos cantar gratos hinos na nossa jornada até o final. Amém. Os irmãos podem se assentar. Os irmãos têm pedido de oração.
Vamos. Uhum. Eu também gostaria de pedir aos irmãos que estejam orando também pela família do meu amigo Sandro. É um amigo meu lá do Exército. Ele mora em Caruaru. Ele fez uma cirurgia e ele chegou até a precisar de alimentos e o pessoal socorreu ele. Nesse momento, eu peço ao irmão Marlon que faça essas orações. Santo, santo, exaltado seja o teu nome, Senhor. Senhor, estamos aqui gratos, ó Pai, por mais um dia, Pai, que o Senhor tem nos concedido, ó Pai. Somos gratos a Ti, ó Pai amado, pelo ar que respiramos, ó Pai amado, pelo alimento que põe em nossas mesas, ó Pai, que o Senhor nunca deixe faltar, ó Pai. Amém. Nesse momento, ó Pai, queremos colocar em Tua presença, Senhor, todos os pedidos de oração feito aqui nessa noite, ó Pai amado. Que o Senhor possa, ó Pai amado, estar indo em encontro a cada pessoa mencionada aqui nessa noite, ó Pai amado. Para que o Senhor possa, ó Pai amado, estar fortalecendo, ó Pai, nossa irmã Michele e seus filhos. Que o Senhor possa, ó Pai amado, estar dando força a ela, ó Pai amado. Para que ela possa logo mais estar junto com nós, adorando nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa também estar visitando os enfermos, ó Pai. Que o Senhor possa estar tomando providência, Pai. Sabemos que o Senhor é o Deus do impossível e não há nada para Ti, ó Pai amado, impossível. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Também gostaria de pedir ao irmão André que esteja orando pelas pessoas da nossa igreja que se encontram desviadas e aquelas pessoas também que têm sede de te encontrar. Glorificado seja o Teu nome, ó Deus. Nós Te adoramos, ó Pai, Te glorificamos, ó Pai, pelo privilégio, ó Deus, de estarmos na Tua casa para louvar e glorificar o Teu nome, ó Pai. Acima de tudo, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam, ó Deus, para o bem daqueles que Te amam, ó Pai. E sabemos, ó Pai, que se estamos aqui, ó Deus, é puramente por vontade Tua, Pai, porque o Senhor é quem nos resgatou, ó Pai, porque estávamos mortos, ó Deus, em nossos delitos e pecados, ó Deus, e não, o morto não tem vontade alguma, Pai, mas nós Te louvamos e Te glorificamos, ó Pai. Clamamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja aperfeiçoando, ó Deus, a Tua vontade e a Tua santidade em nossas vidas para o louvor da Tua glória, Pai. Clamamos também, ó Deus, por aqueles ainda, ó Pai, que não tiveram, ó Deus, esse privilégio, ó Pai. Que o Senhor esteja agindo na vida deles, ó Pai, e também na nossa, ó Deus, para que possamos cumprir a Tua vontade, ó Pai. Como a Tua palavra, ó Deus, nos ensina, ó Pai, como crerão se não ouvirem, ó Pai. E sabemos, ó Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, ó Pai. Te clamamos por eles, ó Pai, mas também Te pedimos misericórdia por nós, ó Deus, porque tantas vezes somos negligentes, ó Pai, em fazer a Tua vontade e principalmente em pregar o Teu evangelho, ó Pai. Nos capacita, ó Deus, a ter uma vida de santidade, ó Pai, para que tenhamos um bom testemunho, ó Deus, ao falar de Ti, ó Pai, mesmo sem precisar abrir nossas bocas, ó Deus. Vem estar conduzindo a Tua igreja, Pai, o Teu rebanho, ó Pai. Tem misericórdia de nossas vidas, ó Pai, por tantas vezes, ó Pai, que temos atitudes, palavras e pensamentos que não glorificam o Teu nome, ó Pai. Colocamos, ó Deus, diante do Teu altar, ó Pai, aqueles irmãos, ó Deus, que estão distante da Tua presença, Pai. Sabemos, ó Deus, que não cai uma folha de uma árvore, ó Pai, sem que o Senhor permita, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que a misericórdia, a graça e o perdão está em Tuas mãos, ó Pai. Que se assim for da Tua vontade, ó Pai, o Senhor esteja sendo misericordioso com eles, ó Pai, mais ainda, ó Deus, para que estejam diante da Tua presença, Pai. Nós Te louvamos e Te glorificamos, ó Pai, por tudo que tens feito, ó Deus, aqui no meio do Teu povo, ó Pai. Vem estar conduzindo, ó Deus, todo ato de culto que é entregue a Ti nessa noite, ó Deus, para a glória do Teu nome, ó Pai. Assim que nós
te louvamos no nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, vou passar a oportunidade ao grupo de louvor. Bem, irmãos, mais uma vez, para juntos continuar glorificando o nome do Senhor. Vou dar aqui o irmão Marlos Monteiro, o irmão Cleito, para ajudar aqui, porque a quarta louvor dá o PH. Nós vamos juntos adorar o nome do Senhor. Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Oh, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja
louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma ceia por ti. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma ceia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma ceia por ti. A nossa alma, Pai, seja iniciando, Pai, desejando por ti, amado. Tu és santo, ó Pai, porque tu és poderoso, ó Pai. E tu és digno, ó Deus, de ser louvado e glorificado. Recebe, ó Pai, todo ato de culto, ó Pai, toda adoração, ó Pai, que entregue a ti nesta noite. Que teu Santo Espírito, ó Pai, esteja conduzindo e direcionando, ó Deus, para o louvor da tua glória. Está, ó Pai, capacitando, ó Deus, inspirando, ó Pai, teu servo, ó Deus, pastor William, Pai. Que toda palavra, ó Deus, proferida, Pai, da sua boca, Pai, que todo estudo, ó Pai, que ele fez esse dia, ó Pai, durante a sua vida, Pai, seja para o louvor da tua glória. Nós te adoramos e te glorificamos, ó Deus, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Pode sentar.
Nesse momento, vamos passar a oportunidade ao pastor, que vai trazer a mensagem. Queridos, graça e paz. Que alegria nos reunirmos nessa noite. Um pouco mais frio, né? Graças a Deus, depois da chuvinha deu uma melhorada. Nós vamos, queridos irmãos, abrir nossas Bíblias. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. 1 Reis 17. Nós vamos concluir a nossa temática, a providência de Deus, e já iremos iniciar uma nova temática, à luz do que nós vamos tratar dentro da providência. 1 Reis 17. Deixa eu abrir aqui. Todos acharam? Nós vamos ler esse texto de maneira alternada. Nós vamos ler até o versículo 24. Eu vou lendo os ímpares e na sequência a igreja os versículos de número par. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Depois disso, o filho da mulher, da dona de casa, Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu.
Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e levou-o para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e deitou em sua cama. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Amém. Louvado seja Deus. Esse é um texto extremamente conhecido, queridos irmãos, a respeito da provisão que acontece ali na casa da viúva de Sarepta através do profeta Elias. Todos nós certamente já ouvimos muitas pregações em torno desse texto, mas é com ele que eu gostaria de introduzir o nosso estudo nessa noite, a nossa parte final a respeito da providência de Deus. E hoje, especificamente, nós vamos tratar um pouco sobre os instrumentos da providência de Deus. Dentro dessa temática maior que é a providência, nós vamos abordar um pouquinho sobre os instrumentos da providência. Embora, como nós já meditamos aqui amplamente, que o Deus Trino seja o autor, seja a causa primeira e eficiente e última também da providência, nós vamos perceber na Bíblia Sagrada que Deus se utiliza de instrumentos que são chamados por eles de causas secundárias, para prover, para preservar, para dirigir, para governar e concorrer nos eventos da história do mundo e na vida de todos os seres, que são obras de sua criação. E esses instrumentos que nós geralmente chamamos de causas secundárias das obras providenciais de Deus, são tanto seres humanos, como seres angelicais, que nós vamos começar a falar hoje à noite, nações, reis ímpios, seres irracionais e até mesmo os fenômenos da natureza. Deus se utiliza para cumprir a sua vontade e o seu propósito dentro daquilo que nós chamamos de providência. Então, a gente vai abordar um pouquinho sobre esses aspectos de como Deus se utiliza dos homens, como Deus se utiliza de nações, de reinos ímpios. Nós aqui poderíamos falar dos seres irracionais, a maneira como Deus utilizou em muitos momentos da história de seres irracionais, especialmente a figura do jumento é muito utilizada na entrada de Cristo em Jerusalém, quando a fala ali a Balaão. Em outros momentos mais, Deus utiliza de alguns animais também para cumprir a sua vontade e para providenciar algo que Ele mesmo havia determinado. Mas nós não vamos nos aprofundar muito nisso, visto que nós já tratamos sobre a providência durante 3 quartas-feiras. Hoje eu encerro observando especialmente essas características. Primeiro, nós vamos ver como que Deus se utiliza dos seres humanos para a obra da providência. E aí nós temos um texto lá em Daniel 4:35, aonde Daniel nos diz o seguinte: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? O texto de Daniel, que nós vamos ver mais à frente, a aplicação dele para com os seres angelicais, nos mostra que Deus opera de tal maneira que não há ninguém na terra, nem nos céus, que possa questionar a Deus aquilo que Ele faz. Isso mostra a ação providencial de Deus através também dos seres humanos. E entre os homens, entre os seres humanos em gerais, nós temos alguns destaques de como Deus se utilizou dos homens. Além desse aspecto geral, nós temos as autoridades civis. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, especialmente em Romanos 13, vocês podem ler esse texto por gentileza. Daqui a pouco a gente volta para a 1 Reis, que é o texto básico. Romanos 13, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando sobre as autoridades civis.
E Paulo, nesse texto, menciona como que eles são instrumentos de Deus, ou seja, instrumentos da sua providência. Diz assim um texto de Romanos 13, de 1 a 7. Eu estou com uma versão diferente hoje, aqui, física, que é a NVI, mas é semelhante à que os irmãos utilizam. Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre de medo de autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. O texto continua, mas Paulo nos mostra nesses versos iniciais de que as autoridades civis nada mais são do que instrumento nas suas mãos, tanto para o benefício, como para também aplicar penalidades. As autoridades que nós temos em nosso país, por exemplo, são instrumentos de Deus para exercer penalidades sobre os criminosos, para o refreamento do mal. Eu já falei um pouquinho sobre isso aqui. Imagine um mundo sem lei, o mal já teria se devastado de tal maneira que certamente nós nem mais existiríamos. E lembrem-se que em alguns momentos onde o mal se alastrou, como foi o caso lá nos dias de Noé, como foi o caso de Sodoma e Gomorra, Deus enviou dura punição, porque se Deus mesmo não punisse, não acabasse, eles se acabariam por si mesmos, tamanha maldade e perversidade que a humanidade caminhava. Então as autoridades civis também são instrumentos de Deus. Além disso, dentro dessa perspectiva de seres humanos, nós temos as pessoas comuns. Deus utiliza as autoridades, mas Deus também se utiliza de pessoas comuns para cumprir a sua vontade. Nós vamos encontrar esse exemplo no texto que nós acabamos de ler no início, que é o caso da viúva de Sarepta. Essa viúva, ela proveu recursos necessários para a vida do profeta Elias. E é curioso, queridos irmãos, que após Deus usar os seres irracionais que eram os corvos, lá no sustento de Elias, nós agora vamos perceber que Deus agora providencia um outro meio de sustento. Deus utiliza uma simples viúva, uma mulher gentílica, sem qualquer expressão na vida do povo, porque lembrem-se, as viúvas, especialmente no período do Antigo Testamento, e também no Novo Testamento, isso é muito comum, a gente vai até meditar sábado aqui sobre uma delas, que é a Ana, elas ficavam muito à mercê da ajuda das pessoas de fora, ou então dos filhos que pudessem as sustentar. Inclusive, esse era um dos princípios judaicos, que após a morte de um pai ou de uma mãe, enfim, os filhos deveriam cuidar dos pais, porque naquela época não havia previdência social, e a previdência dos pais eram os filhos, e não é por acaso que a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, feliz o homem que enche dele a sua aljava. Então, há conexões que a Bíblia Sagrada nos aponta a respeito da questão dos filhos, e uma das maneiras das viúvas serem cuidadas e amparadas, além de ser pelos filhos, mais tarde a Bíblia Sagrada vai nos mostrar lá em Levíticos, isso vai ser reforçado no Novo Testamento, que o povo de Deus, a comunidade da fé, deveria cuidar delas. No Antigo Testamento, o texto vai nos mostrar como que o povo de Deus, os israelitas, deveriam ser zelosos para com as viúvas. E no Novo Testamento nós vamos encontrar a instituição dos diáconos especificamente para cuidar dos necessitados, especialmente das viúvas. Tamanha era a importância e o zelo e a preocupação que a igreja tinha com aquelas mulheres que ficaram desamparadas, visto que, via de regra, o marido era o provedor do seu lar. Então, a viúva de Sarepta aparece aqui na carta, no livro de Reis, no primeiro livro de Reis, como uma demonstração dessa situação. Aparentemente não. O texto nos mostra que houve ali uma seca, período escasso, e aquela pobre mulher estava a ponto de
fazer a sua última refeição. A farinha que havia e o azeite que havia ainda na botija era o suficiente somente para ela fazer uma última refeição para ela e para o seu filho. E ali ela já deixa claro, nós vamos comê-lo-emos, né? Me lembra até a maneira de um ex-presidente falar em nosso Brasil, né? Sempre essa expressão assim, e morreremos. Ela não aguardava que depois daquele bocado de farinha e de azeite viesse mais nada para ela, visto que a terra estava em uma grande seca. Então ela já estava ali aguardando a sua última refeição antes da morte. Mas ocorre, queridos irmãos, que de maneira extraordinária, Deus agora vai utilizar-se dessa simples mulher para trazer uma obra milagrosa de provisão. E aí vamos dar uma rápida analisada no texto, para a gente perceber como que esse texto, então, nos apresenta essa providência de Deus. Primeiro, quando no verso de número 9, o texto vai dizer assim: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te sustente. Observe uma coisa, há alguns pontos importantes aqui que a gente precisa observar nesse texto. Primeiro, que a mulher que ajudou a Elias era de um povo gentio, fazia parte da futura nação do Líbano. Então, não era uma das viúvas do povo de Israel, era uma viúva gentílica, fazia parte de um outro povo, não fazia parte do povo de Deus. Além disso, nós vamos perceber que o texto vai nos falar, Deus vai nos falar que ele ordenou a uma mulher viúva que sustentasse a Elias. Mas quando Elias chega para aquela mulher e pede a ela água e ela vai buscar, e ele então grita que ela traga um pedaço de pão, ou traga um pão, ela diz, mas eu não tenho mais nada. Isso nos mostra que não houve ali uma conversa audível de Deus para que aquela mulher preparasse tudo para quando Elias chegasse. O próprio texto vai nos mostrar que ela não aguardava a visita de Elias. Mas de que maneira então Deus ordena isso àquela mulher? Há uma história que é muito contada, eu não sei se é verídica, mas o fato é que é exatamente assim que acontece. E vai ilustrar um pouco essa história dessa viúva aqui. Uma mulher muito pobre, que estava passando uma dificuldade muito grande, cristã, colocou-se a orar. Havia acabado o mantimento de sua casa, havia acabado toda a provisão, ela não tinha mais de onde tirar nenhum recurso, então ela se ajoelhou e começou a orar para que Deus levantasse provisão para a sua vida, porque ela não tinha mais absolutamente nada para colocar no fogo. Mas vizinho à sua casa morava um homem que praticava magia negra e que fazia parte de outras religiões, que nós conhecemos muito bem aqui no nosso Brasil, como geralmente é chamada de candomblé. E ele um dia resolveu zombar daquela serva de Deus. Ele, sabendo que ela estava passando dificuldade, resolveu aplicar a ela uma pegadinha, ou então pelo menos um ato irônico. Fez uma feira, preparou a cesta básica, bateu na porta da casa dela e chegou para entregar. No momento que ela abre a porta, que ela vê a feira, ela já fica, de certo modo, emocionada. Mas aí ele diz assim, olha, quem lhe mandou essa feira foi o diabo. Naquele mesmo instante, a senhora diz, glória a Deus, meu filho, glória a Deus. Quando Deus quer, até o diabo obedece. É uma história que é muito contada, não sei a origem, nem também se é verdadeira, mas isso é um fato. A Bíblia Sagrada nos apresenta muitos momentos onde o diabo cumpre as ordens de Deus, com a permissão de Deus. Isso acontece na vida de Jó. Uma demonstração muito clara onde Deus permite que o diabo vá lá e toque em todos os bens. O que Satanás estava fazendo nada mais era do que cumprir a vontade de Deus na vida daquele servo, para que um propósito maior futuro fosse cumprido. Nós vimos aqui na vida de José do Egito, que aconteceu, a maneira como os irmãos venderam ele, não nos enganemos, certamente ali houve uma ação diabólica muito grande no coração daqueles irmãos, para que eles vendessem o seu próprio irmão, mas no final das contas Deus cumpriu o seu propósito. Então perceba que o que acontece agora na vida desta viúva nos mostra um pouco esse aspecto. Aparentemente o texto nos mostra isso, que ela não ouviu nenhuma voz assim, olha, eu estou enviando um servo meu aí em sua casa, dê de comida a ele que eu vou prover para você. Não. No momento que Elias pede água, ela vai buscar, mas quando ele traga o pão, ela diz, não tem como. Eu só tenho comida suficiente para fazer uma refeição para mim e meu filho e logo nós vamos morrer. Percebam que
essa mulher estava desavisada e ao mesmo tempo não havia na cabeça dela nenhuma perspectiva de provisão. Mas como é que o texto então diz assim: disponha e vá até Sarepta, porque eu ordenei uma mulher viúva que te sustente? Isso mostra, irmãos, que a ação providencial de Deus nem sempre acontece com a voz audível e ordenada. Vá ali e faça isso. Deus utiliza às vezes os meios naturais, as coisas secundárias para cumprir o seu propósito, o seu querer. É aí onde a gente acredita e prega, e nós falamos aqui 3 semanas sobre os decretos de Deus. Como que Deus decreta todas as coisas. Como que Deus ordena todas as coisas e as pessoas naturalmente vão cumprindo o seu decreto, mesmo que não creiam assim. Ora, a gente vai perceber tudo o que acontece na preparação da vinda de Cristo. Na genealogia de Cristo entra prostituta, entra mulher que teve relação com seu sogro, muitas nações foram ali mortas ao fio de espada, houve muita corrupção nessa história, houve pessoas que agiram de má fé, mas em todas as coisas Deus foi soberano para conduzir todos os passos e atos para que no final de tudo seu filho viesse ao mundo como havia sido previsto e ordenado lá em Gênesis 3,15. Então perceba que não há imprevistos, nem há nada assim que fuja do controle de Deus. E o que acontece agora na vida dessa viúva é uma demonstração clara de como Deus é autor da providência e utiliza como instrumento dessa providência pessoas comuns. E às vezes pessoas das quais nós nunca jamais esperamos absolutamente nada. Uma viúva, pobre, que estava à beira da morte, mas que agora se torna instrumento nas mãos de Deus. E eu queria que você visse comigo o texto que está aí na tela, que é o texto de Lucas 4, porque mais tarde Jesus vai fazer uma análise dessa situação, desse acontecimento com Elias. Lucas capítulo 4, verso 25 e verso 26, onde o próprio Cristo menciona esse acontecimento e dá uma interpretação extraordinária a respeito desse acontecimento. Diz assim: asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Perceba, o próprio Cristo faz a menção de que Elias não foi enviado a nenhuma viúva de sua terra. E Cristo vai dizer, havia muitas viúvas ali em Israel, mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, foi enviado a uma viúva de fora. Isso é comum, de vez em quando nós encontramos na Bíblia Sagrada, quando essas coisas assim acontecem, né? Aquele acontecimento de Raab que eu já preguei aqui é uma demonstração muito clara disso. Ora, uma cidade inteira, será que não tinha gente melhor do que uma prostituta? Claro que tinha. Tinha muito pai de família decente, tinha muita mulher decente naquela cidade, tinha muita gente honrada naquela cidade, certamente havia. Por mais que não fosse, verdadeiramente convertido ao Senhor, mas havia pessoas que tinham atitudes morais muito melhores e superiores à de uma prostituta que morava no muro da cidade. Mas veja que os espias vão logo na casa dela e é essa mulher que é salva com a sua família da cidade inteira. Deus faz coisas que nós não conseguimos enxergar, ou, aliás, não conseguimos entender à primeira vista, mas o que nós percebemos é que Ele cumpre o seu propósito e a sua vontade. Perceba, irmãos, que esse texto de Lucas vai nos mostrar que Deus se serve de pessoas que também não pertenciam à nação israelita. Sabe o que é que isso nos mostra? Além de Deus se utilizar de pessoas comuns, Deus se utiliza também de pessoas que não conhecem ou que não temem ao Senhor. Não pense você que a provisão de Deus vai vir somente do crente. Aí lembre lá da mulher que recebeu uma cesta básica e disse, olha, foi o diabo que mandou para você. Deus se utiliza dos ímpios também para nos abençoar. Se você trabalha numa empresa e seu patrão não é crente, Deus está utilizando de um ímpio para lhe abençoar. Se você tem uma empresa e tem muitos funcionários que não são crentes, Deus está usando de pessoas que não servem a Ele, que não temem Ele, mas que lhe abençoam, que são instrumentos da providência na sua vida. Pode ser da religião que for, pode ser um satanista, problema dele. Deus vai suprir, Deus vai levantar pessoas
para suprir as necessidades de acordo com a sua vontade. Não há nada certo, ou não há nada errado ou incerto nos planos de Deus. Tudo está decretado, determinado e vai acontecer como Ele quer. Então, essa demonstração de Elias nos aponta isso. Uma segunda observação do texto é como que Deus, de maneira muito irônica, né, se serve de uma viúva para socorrer Elias. Além dela ser de outra região, era uma viúva. Deus poderia ter se utilizado de uma pessoa mais abastada. E havia naquelas regiões, e como em todo lugar tem, de pessoas mais abastadas. Mas Deus se utiliza da pessoa mais simples e mais humilde que tem para demonstrar a sua provisão. E aqui para nós, irmãos, uma aplicação com respeito a isso. Por vezes, são pessoas assim, que têm muito pouco, ou quase nada, mas que são fiéis com aquilo que têm, que abençoam grandemente e contribuem grandemente com o reino. Jesus faz essa menção a uma viúva pobre que vai lá, deposita o seu pouquinho que tinha. Ele diz, quem foi que deu mais? Quem entregou aí uma quantia alta ou quem entregou tudo que tinha? A viúva lá que não tinha quase nada, que tinha a sua única moedinha, mas com fidelidade e gratidão no seu coração entregou ao Senhor. Então Deus se utiliza às vezes de pessoas que a gente assim, não tem nada, coitado. Mas Deus utiliza-se daquilo para cumprir a sua vontade. Terceiro, observe que a Escritura fala mais uma vez, no capítulo 17, que Deus ordena o acontecimento de sobra providencial. Como a gente vai ver abaixo, Deus tanto faz isso por meio de um decreto a seres irracionais, como a seres racionais. Ora, Deus ordena que um corvo, e os corvos sustentem Elias. Ora, Deus ordena que uma mulher sustente o profeta. E ora, nós vamos perceber Deus utilizando também de anjo. E a gente vai ver isso mais à frente, quando a gente entrar nos seres angelicais. Então, uma viúva recebe Elias em sua casa, sem qualquer abundância, mas a partir daquela ação de Deus providencial, ele agora tem o sustento para ela, para seu filho, para Elias, e o texto nos deixa muito claro, como a gente leu, o sustento não vai faltar enquanto a chuva não chegar. Deus providenciou de tal maneira para a vida daquela viúva, que aquela mesma mulher que estava prestes a morrer porque não tinha nada, agora tem comida suficiente para ela, para seu filho e para Elias, até a chegada das chuvas. Deus de fato multiplicou o azeite e multiplicou a farinha. Mas como é que a gente entende aquele versículo lá inicial que ele diz assim, eu ordenei uma mulher que te sustente? Certamente, irmãos, para que aquela mulher obedecesse à voz de Elias, imagina a situação, você que é mãe, só tem um pouquinho de comida, tem seu filho para alimentar, e ele diz assim, prepare primeiro para mim. Parece até um pouco de presunção. Elias chegar numa casa que tem uma viúva e uma criança e dizer, prepare primeiro para mim um alimento. Só que ele diz isso baseado na confiança de que Deus iria suprir a necessidade dela. E ela vai lá e faz. Para que isso aconteça, irmãos, Deus entrou de maneira extraordinária, sobrenatural, no coração daquela mulher, amolecendo o seu coração para que ela fizesse isso. E aí nós encontramos a obra da providência. Nós vamos perceber que no primeiro caso, nós temos uma providência ordinária, se utiliza do que já tinha. No segundo, nós temos uma providência extraordinária. E a gente falou sobre isso semana passada. Deus age tanto no ordinário quanto no extraordinário. Deus utiliza as coisas que já existem para cumprir a sua vontade, como Deus também faz aquilo que nós não conseguimos ver para que a sua vontade seja realizada. O que é que tinha? Um pouco de farinha e um pouco de azeite. O que é que Deus fez de extraordinário? Deus deu farinha e azeite em grande abundância durante todo o período de estio. Então nós temos aí a ação extraordinária e ordinária de Deus. Deus utiliza de seres humanos para cumprir a sua vontade. Segundo, Deus também se utiliza de nações ímpias. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Deus não apenas se utilizou do seu povo para providenciar, Deus também se utiliza de nações ímpias para cumprir a sua vontade e, por vezes, para agir com providência. Isso acontece, irmãos, já no livro de Gênesis. Lá o acontecimento de José, que é vendido, que eu já falei aqui sobre esse texto.
Mas a nação que vai sustentar agora a José e a sua família é a nação ímpia. É o Egito que vai sustentá-los. E ali no Egito, Deus utiliza da influência dos recursos que ele tinha, que o Egito tinha, para que ali o seu povo começasse a se multiplicar ao ponto de que a promessa que Deus faz em Gênesis 15, vamos lá para Gênesis 15 para a gente ver essa promessa, agora viesse a obter o cumprimento por meio de Moisés. Gênesis 15, verso número 13. Gênesis 15, verso número 13. Diz assim: Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Veja aqui, Deus já havia dito a Abraão que lhe daria uma imensa família, descendentes tantos quanto as estrelas do céu, que ele não poderia contar, mas Deus também disse que esses iriam ser escravizados. Isso vai se cumprindo, especialmente em Gênesis 45, até que somente em Êxodo nós encontramos o evento da libertação desse povo. Mas foram 400 anos que Deus já havia predito a Abraão que agora se cumprem. E quem é esse instrumento? O Egito. O Egito é um instrumento de Deus para que essa promessa fosse então cumprida. Foi lá no Egito que a nação, o povo hebreu se desenvolveu, cresceu, se multiplicou e ainda saíram de lá, conforme vai nos dizer o relato seguinte de Gênesis 15, 16, saíram de lá com recursos, porque Deus diz às mulheres, aos homens, que pegassem então as joias e ouro e pendentes dos seus patrões, das suas patroas, e o povo saiu do Egito, além de liberto, com muito ouro. É exatamente com esse ouro que mais tarde eles vão fazer o bezerro de ouro, né? A razão pela qual eles conseguem fazer um bezerro de ouro no meio do deserto, e a razão pela qual mesmo eles sendo escravos possuíam ouro, não era outra, senão essa de que eles saíram de lá carregando muito ouro, como fruto da promessa que Deus havia feito. Agora perceba uma coisa, uma promessa extraordinária que Deus havia feito, obteve o seu cumprimento. E o que é que o povo faz com o que Deus promete? Transforma em ídolo. Transforma em ídolo. Deixa eu abrir um parêntese aqui, dentro dessa questão. Por vezes, irmãos, nós transformamos e usamos aquilo que é herança, que é bênção, que é promessa de Deus, e às vezes acabamos transformando em ídolo. Domingo que vem eu vou começar a falar sobre os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, não ter outro Deus. Segundo mandamento, não farás para ti imagens. É impressionante, e já disse João Calvino, sabiamente no século XVI, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Deus nos faz promessas, Deus nos dá bênção e herança, e a gente transforma isso em ídolos. Quer ver uma demonstração muito clara disso? A maneira como às vezes as mães tratam os filhos, ou os homens tratam os seus automóveis, ou a maneira como nós tratamos o nosso cônjuge. Eu conheço muitas mulheres que passaram a vida inteira orando, pedindo a Deus para engravidar, e tem muitos que estão na luta, gastando tudo que tem e o que não tem para conseguir ter um filho. Pede, ora e clama ao Senhor, e todo mundo se reúne para orar, e faz clamor daqui, faz ali, faz exame, faz procedimento, gasta o que tem e o que não tem. Na hora que Deus dá a graça de ter um filho, o que é que a pessoa faz? Deixa de vir para a igreja. Cria um menino longe da casa do Senhor. Tudo agora é um menino. Esquece do marido. Idolatria. Sabe que a gente pode idolatrar nossos filhos? Se a gente não tiver cuidado, os nossos filhos se tornam os nossos maiores ídolos. Isso acontece também com o cônjuge. Pessoas que passam a vida inteira solteirão na igreja, pedindo a Deus um casamento, quando se casa, esquece do Senhor. Um emprego. Quantas pessoas que não pedem a Deus um emprego? Uma bênção, uma porta de trabalho. Aí Deus abençoa. Ora, clama, Deus abençoa com o melhor trabalho. Às vezes melhor do que se esperava. Aí o camarada começa a trabalhar, deixa de vir para a igreja, nem o dízimo em gratidão ao Senhor oferece. A gente transforma as bênçãos e as promessas de Deus em ídolos. Facilmente.
Facilmente. A gente vai ver isso mais quando entrarmos nos 10 mandamentos. E é o que o povo faz aqui. Deus prometeu, vocês vão sair de lá e ainda vão sair com herança, com dinheiro, mas o povo pega o dinheiro, o ouro que foi dado a eles e transforma em bezerro, em idolatria. A gente faz isso muitas vezes. Desagrada ao Senhor, o Deus de toda providência. Vamos mais, né? Deus se serviu também, além do Egito, Deus se serviu da Assíria. A Assíria vai aparecer em muitos momentos, não vai especificar, é claro. Mas se você ler ali, especialmente os profetas menores, Naum, você vai encontrar muitas menções à Assíria. A Assíria era um povo inimigo. A Assíria era, sem sombra de dúvida, uma das nações das quais, desde muito cedo, lá em Deuteronômio, Levito, depois você pode ler em casa esses textos com mais detalhes, Deus já havia falado a respeito desses povos, dessa nação. Mas Deus se serve deles para executar a sua vontade. A gente vai ver, por exemplo, para ficar mais fácil para os irmãos lembrarem, o caso de Jonas. Nínive era uma cidade extremamente idólatra, perversa. A razão pela qual Jonas não queria ir para Nínive, às vezes a gente pensa assim, era um rebelde. Se fosse eu iria. Não, se fosse você não iria de jeito nenhum também, igual a Jonas. Nem eu iria também. Sabe por quê? Nínive era a cidade inimiga do povo judeu, do povo hebreu. Nínive era conhecida como uma cidade sanguinária. Depois eu vou pregar sobre Naum aqui. Era uma cidade sanguinária. Nínive era tão cruel, o exército ninivita era tão cruel, que esfolava os seus inimigos. Sabe o que é isso? Eles pegavam as pessoas no exército, os que não matavam, os que sobravam vivos da guerra, eles tiravam a pele da pessoa e deixavam o camarada agonizando até morrer sem a pele, tirava assim a capa. Outros relatos históricos nos mostram que os ninivitas faziam o que é conhecido como empalamento, colocavam o camarada vivo no estaque e pendurava assim que nem um poste. Outros arrancavam braços, órgãos, membros do corpo e deixavam ali agonizando até morrer no sol quente. Há outros ainda, eles partiam, né? Não esqueci o nome agora. Esquartejavam e penduravam assim os pedaços perto das estradas para que as pessoas, quando passassem, vissem aquilo. A cidade de Nínive era uma cidade terrível. O exército ninivita era um dos mais sanguinários que havia naquela época. E imagina com quem os ninivitas já tiveram disputas, com o povo de Deus. Aí quando Deus diz assim, Jonas, você vai para Nínive, ele diz, de jeito nenhum. Olha o dedinho. De jeito nenhum. Sabe por quê? Imagine o sentimento, você que perdeu seus compatriotas, seus familiares, muitos mortos de maneira cruel. Imagine que seja uma cidade vizinha. Por exemplo, os ninivitas são o pessoal de Garanhuns. Vieram aqui, atacaram o pessoal de Bom Conselho, mataram muitos dos nossos familiares, deixaram outros aí agonizando, nos humilharam, fizeram de tudo. Aí agora diz, vá lá e prega uma mensagem de paz para aquele povo. De jeito nenhum que eu não vou. Ele era patriota. Queria nem ver aquele povo, nem pintado a ouro, como a gente disse. Eis a razão pela qual Jonas foi tão rebelde. Era a revolta natural que havia nele. Mas aí ele vai e prega o pior sermão de todos. Eu gosto muito de uma expressão, de um livro que tem de Stuart Olyott. Ele diz, Jonas é o missionário, é um missionário bem sucedido que fracassou. Quem que prega uma mensagem para uma cidade e todo mundo se converte? Ninguém. Jonas pregou, todo mundo se converteu. Em vez de ele ficar feliz, ficou foi triste, amargurado, zangado, porque o povo tinha se convertido. É o missionário mais bem sucedido que fracassou. Stuart Olyott comenta esse aspecto. Tudo isso porque eram povos inimigos. E o que é que Deus faz? Deus utiliza da Assíria, dos ninivitas, que fazia parte dessa nação, e de outras à semelhança dela, para cumprir a sua vontade, como um instrumento da sua providência. Então os povos e outras nações foram utilizadas pelo Senhor. Vamos mais. Deus também se utilizou da Babilônia. Ora, a Babilônia não precisa nem falar tanto, que a gente tem vários relatos na Babilônia. Jeremias é escrito há cerca de 42 anos, o profeta Jeremias escreveu
do período babilônico. O livro de Daniel é escrito lá na Babilônia. Conta o relato daqueles jovens que estavam lá na Babilônia. Nós temos outros relatos de pessoas que foram tirados de suas cidades e levadas para lá. Então nós temos aí Isaías que fala, Miqueias, Abacuque, Ezequiel, Jeremias, o livro de Daniel que fala muito sobre a Babilônia. Mas a Babilônia também foi um instrumento de Deus na vida do povo. Se você observar Jeremias 29, especialmente o capítulo todo, você vai encontrar lá Deus deixando uma mensagem muito clara. Cresçam, se multipliquem, construam casas, orem pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês terão paz. Deus disse, se estabeleçam aí, vocês vão passar 70 anos aí, porque é vontade de mim, propósito meu, que vocês passem esse período lá. Então a Babilônia foi um instrumento de Deus para o povo. Nós temos o caso de Daniel e os 3 jovens. E os 3 jovens que são levados ali. E a gente vê como que Deus, de maneira extraordinária, providenciou todas as coisas. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou os seus 3 amigos da fornalha de fogo ardente. Uma perguntinha de Enem. Por que Daniel não foi lançado na fornalha de fogo ardente? São os 3 jovens. Por que os 3 jovens não foram para a cova do leão com Daniel? Depois a gente fala sobre isso. Mas instrumentos da providência de Deus ali na Babilônia. Vamos mais, eu quero chegar nos anjos ainda hoje. Deus se serviu também do reino Medo-Persa. E aí nós temos, irmãos, alguns textos que falam sobre isso. Por exemplo, Isaías 13. O Senhor vai dizer o seguinte: eis que eu despertei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão os jovens, e eles não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão as crianças. O reino da Média e da Pérsia, chamado reino Medo-Persa, foi um reino combinado de forças de 2 grandes nações, mas que foram utilizados em muitos momentos como instrumento de Deus. E foi exatamente esse império que matou ou que atacou com força violenta os babilônicos e ali conseguiram vitória. Então Deus, em certos momentos, colocou inimigo contra inimigo para abençoar o seu povo. Deus fez coisa extraordinária. Quando a gente for um dia meditar aqui, se Deus quiser, em Laum, a gente vai ver como Deus fez isso. Deus se utilizou de uma grande enchente para que as muralhas da cidade caíssem e os povos, ou o exército inimigo, entrasse naquela cidade, na cidade ninivita, 120 anos depois da pregação de Jonas, e os ninivitas foram destruídos a fio de espada. A gente vai ver isso. Deus se utilizou do império Medo-Persa para cumprir isso. Mas lembre-se também o caso de Esté. O caso de Esté acontece ali na Pérsia também. E Deus se utilizou daquela jovem para que através dela o povo judeu não fosse morto. Mas também aquele império que na época de Esté era dominado, era governado por Assuero ou Xerxes, como outras versões traduzem, foi útil para Esté e para o seu povo judeu. Deus utilizou daquilo, porque através de Esté o povo judeu se estabeleceu, através de Esté o povo judeu agora foi protegido, certamente a vida passou a ser muito melhor. Então Deus se utilizou também do império Medo-Persa. Então Deus se utiliza de seres humanos, como nós já vimos, sejam eles autoridades civis, sejam pessoas comuns. Deus se utiliza de nações, e aqui nós nos dedicamos a observar especialmente as nações ímpias, porque nós estamos falando da providência de Deus para com o seu povo. E finalmente, para nós entrarmos nesse assunto e não pararmos por aqui, Deus também se utiliza de seres angelicais. Eu estava pensando em casa como é que a gente ia fazer para estudar sobre esse assunto, porque eu sei que é um assunto que tem muita pergunta, muita dúvida e tem muito a se tratar. Então, a gente vai terminar esse assunto da providência entrando na maneira como Deus se utilizou dos anjos para também atuar em providência. E aí, semana que vem, a gente continua, não falando mais sobre a providência especificamente, mas falando sobre os anjos. Eu acho que talvez seja do interesse dos irmãos conhecer um pouquinho
qual o número dos anjos que a Bíblia Sagrada fala, quais são as classificações dos anjos, porque a Bíblia fala sobre anjos, sobre arcanjos, querubins, sobre seres viventes, sobre serafins, como a gente entende isso. Entendemos um pouquinho quais são as funções deles, qual a relação que os anjos têm conosco ainda hoje, será que a gente tem anjo da guarda ou não? É até uma oraçãozinha que, né, meu divino protetor, sei lá como é, eu nem sei dizer essa oração, porque graças a Deus não fui um católico fiel não. Mas tem a oração do anjo da guarda. Tem gente que ainda está vendo o anjo até hoje. De vez em quando aparece alguém e diz, eu vi um anjo, o anjo disse isso, fez aquilo. Aí Paulo vai dizer, ainda que vem um anjo que proclame outro evangelho, seja anátema. Então eu vou trazer uma aula bônus, tá bom? Não fazia parte do meu roteiro, não ia tratar sobre anjos no meu roteiro de estudos, mas eu vou acrescentar essa aula de anjos para a semana que vem, especificamente em trabalhar sobre isso. Hoje, vamos ver como que a providência de Deus ela é vista através dos anjos. Primeiro, é preciso dizer que os seres angelicais, que foram criados certamente todos de uma só vez, não formam uma raça, como nós temos algumas menções bíblicas a respeito dos homens. Mas nós vamos encontrar alguns relatos bíblicos que eles foram criados a serviço de Deus, para o serviço de Deus, e por vezes eles também são chamados de exército do céu. A gente vai encontrar isso muito em Jó, nos Salmos, a gente vai encontrar, eu acho que Neemias, nós temos alguns textos que falam sobre exército do céu, não lembro especificamente todos os livros que usam essa expressão, mas é uma expressão muito comum, especialmente nos Salmos, se utiliza o exército ou os exércitos do céu. O texto que a gente leu anteriormente, de Daniel 4:35, que nós vamos ver daqui a pouco, fala sobre o exército do céu, fala sobre os moradores da terra, mas fala também sobre o exército do céu atuando como instrumentos da providência de Deus. E cabe ressaltar que não é apenas os anjos bons ou aprovados ou eleitos que atuam, mas também os anjos reprovados. Mas que é isso, pastor? A Bíblia nos fala sobre duas categorias de anjos. Os anjos eleitos, ou os anjos que manteram o seu estado original, e nos fala sobre os anjos caídos, que caíram com a rebeldia de Satanás, conforme a gente vai encontrar em Ezequiel, lá no livro de Judas e outras menções mais. Então nós temos anjos maus, caídos, condenados com Satanás, e nós temos anjos que mantêm o seu estado original, que foram criados. Semana que vem a gente especifica mais como é que isso funciona à luz da Bíblia Sagrada. Mas o fato é que Deus se utiliza tanto de uma classe como da outra. Deus se utiliza dos seus anjos santos para executar a sua vontade, como Deus se utiliza também de demônios ou de anjos caídos para fazer o seu querer. Mas espera ainda, pastor, Deus se utiliza dos demônios? Claro que sim. A gente vai encontrar no Novo Testamento inúmeras menções disso, da autoridade de Cristo sobre os demônios. Uma legião vai sobre um monte de porco que se atira no mar, em outros casos mais, pessoas endemoniadas que eram possessas de espírito e ali, quando são restauradas, diz-nos a palavra que era para a glória de Deus. Nós vamos encontrar o caso de Jó, que é o caso mais conhecido que nós temos, onde Satanás atuou, mas no final das contas Deus foi glorificado. Nós temos inúmeras passagens que nos mostram Deus se utilizando. Nós temos uma lá em 1 Reis, depois eu vou trabalhar aqui com os irmãos, que ela é bem difícil de trabalhar, que mostra assim diretamente como Deus ordenou aos espíritos que atuassem sua vontade, mesmo espíritos maus. Semana que vem eu trago esse texto também, que é um texto muito difícil de interpretar e que a gente lê assim fica perturbado. Mas como é que Deus pode fazer isso? Como é que Deus, sendo bom, perfeito, manda fazer uma coisa dessa? A gente vai ver, mas o fato é que Deus se utiliza tanto de anjos eleitos quanto de anjos caídos. Deus se utiliza de ambos para a execução de sua vontade. Ninguém pode impedir a ação providencial de Deus por meio dos seus instrumentos. E o que a gente vai perceber é que não apenas os seres humanos, nem também os seres irracionais, como também os seres angelicais, Deus envia para cumprir a sua vontade. Vamos abrir um texto para a gente começar a observar isso?
Lá em Lucas 22. Lucas capítulo 22. Lucas 22, do 42 ao 44. Lucas 22, do 42 ao 44. Diz assim a palavra do Senhor. Pai, se queres, a minha versão NVI é um pouco diferente da dos irmãos. Se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia, e estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Esse é um texto muito conhecido, mas vocês já perceberam esse momento em que o texto fala sobre um anjo que veio para ali consolar? O seu suor era tão intenso que era como gotas de sangue, mas por que esse anjo estava ali, agora consolando ou atuando, fortalecendo Jesus Cristo? Nós já vimos aqui em outro momento, no estudo da Trindade, que Cristo era 100% Deus e 100% homem. E como homem, por vezes ele precisou de poder, de fortalecimento, eis a razão pela qual ele ia tanto orar. E agora nos é dito que Deus envia um dos seus anjos para confortar a Jesus Cristo. E a pergunta é, por que é que Deus não pode diretamente confortar a Cristo? Nós encontramos momentos da providência onde Deus diretamente atuou. Já falamos sobre isso. A providência extraordinária ou imediata. Mas encontramos momentos também onde Deus atuou de maneira mediata ou ordinária. Deus se utilizou de um meio para cumprir o seu querer. Aqui, nós temos um momento onde Deus envia um anjo para consolar a Jesus. Certamente, nós temos aqui um aspecto da sua natureza humana, onde o anjo vem para lhe fortalecer. Sim, meu irmão. Eis a razão pela qual o anjo foi enviado para confortar. Sim, a gente faz até sempre essa correção que a gente, né, 50% homem, 50% Deus. Não, 100% homem, 100% Deus. À luz daquilo que a Bíblia Sagrada nos fala. Como Deus, ora Jesus atua com poder e autoridade sobre os anjos. A gente vai encontrar passagens quando, por exemplo, né, a Satanás, lá em Mateus capítulo 4, tenta a Cristo depois de 40 dias de jejum. Aí Satanás olha, mas Deus pode enviar os anjos a teu respeito, baseado no Salmo 91, que também fala sobre isso. Só que Jesus repreende Satanás e não se utiliza disso, mesmo podendo se utilizar. Então a gente percebe que ora Jesus atua ou responde como Deus, e ora ele mostra a sua perfeita humanidade. Como homem ele fazia todas as coisas que nós fazemos, mas como Deus ele tinha poder sobrenatural que nenhum outro homem teve. Então nós encontramos esse momento bem colocado, irmão Enéas, a respeito dessa questão de ser 100% homem e 100% Deus. O Salmo 91, vamos lá para o próximo slide, diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Esse texto é uma referência muito clara a respeito da pessoa de Cristo. O Senhor dá ordem aos anjos para sustentar a Cristo. A gente encontra isso em que momento? Na cruz. A gente acabou de ler o texto, onde o anjo foi enviado para consolar a Cristo. Nós falamos aqui semana passada sobre a providência com respeito ao jejum, como é que Moisés passa 40 dias com Deus sem se alimentar, como é que Cristo passa 40 dias sem se alimentar e não morre, não perece. A gente viu a providência extraordinária de Deus na vida desses homens, e os anjos certamente foram instrumentos para isso. Vamos um pouco mais, para a gente encerrar por hoje e deixar o gostinho para a semana que vem, né? Os anjos, irmãos, são ministros de Deus
e ouvem as ordens de Deus para que sirvam aos seres humanos, especialmente o Redentor deles. Vamos ler um texto, um último texto para a gente encerrar por causa do horário, de Mateus 26, Mateus 26, 53 e 54. Mateus 26, 53, 26, 53 e 54. Aqui. Diz assim: você acha que eu não posso pedir a meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Veja que há um momento aqui onde Jesus é preso, e lembrem, Pedro toma a espada, corta a orelha do servo Malco, e Pedro embainha a espada, já numa demonstração que a nossa luta mais não é com carne, né? Paulo vai reforçar isso em Efésios 6, mas ele vai dizer: vocês acham que eu não tenho poder e autoridade para rogar a meu Pai que mande mais de 12 legiões de anjos para me socorrer? Isso mostra que Jesus, mesmo tendo a autoridade, a disposição, a total poder para pedir ou ordenar que os anjos viessem a seu respeito, ele não se utiliza disso. Isso demonstra, irmãos, que os anjos estavam à disposição de Cristo. Se ele quisesse, eles executariam. Então, nós vamos perceber que os anjos são colocados na Bíblia Sagrada sempre como ministros, para executar, para cumprir. Os anjos, inclusive, são colocados no Novo Testamento, em algumas passagens, numa mesma referência da palavra diácono. Embora a palavra que mais seja traduzida para anjo, ângelos no grego, é voltada a mensageiro, mas em alguns momentos, a gente encontra os anjos sendo colocados como aqueles que servem, que estão à disposição para servir ao Senhor. É a mesma ideia da palavra diácono que aparece no Novo Testamento, no grego koiné. Então percebam que os anjos são instrumentos de Deus, mensageiros de Deus, enviados para cumprir a sua vontade, o seu querer. Para deixar o gostinho de quero mais, né? Para os irmãos semana que vem não faltarem, aí a gente vai ver quem são os anjos eleitos, quem são os anjos reprovados, como que no Novo Testamento Deus se utiliza de anjos para libertar a Pedro. A gente vai encontrar um texto lá no Novo Testamento, onde Deus manda um anjo libertar a Pedro, lá em Atos 12. Nós vamos ver como Deus se utiliza de um anjo para fortalecer o profeta Elias. Nós lemos Elias, 1 Reis 17. Semana que vem, 1 Reis 19. A provisão por meio de uma viúva. Mas aí nós temos a provisão por meio de um anjo de Deus também. Vamos ver um pouquinho como que Deus, ou como que os anjos executam a vontade de Deus, e assim a gente vai entrando em outras áreas com respeito a como que funciona, ou o que é, à luz da Bíblia Sagrada, essa matéria de angiologia. Por hoje, por causa do nosso horário, já ultrapassei o tempo, né, que é o tempo hábil de 40 minutos de estudo. Os irmãos têm alguma pergunta dentro do que foi visto? Alguma questão a mencionar? Então a gente vai, nesse momento, orar, parar por aqui. Semana que vem a gente dá continuidade, não mais sobre a providência especificamente, mas falando agora mais sobre os anjos. É uma aula bônus para a gente falar um pouquinho sobre angiologia. Não é difícil a gente falar sobre isso? Sim, à vontade, minha irmã. Certo. Sim.
Perfeitamente. Soberania e responsabilidade humana são dois temas que a gente sempre coloca em conflito. Como é que Deus é soberano e ao mesmo tempo tem uma responsabilidade? Deixa eu ilustrar da maneira muito simples que pode acontecer e talvez tenha até casos aqui. Eu não conheço, mas talvez tenha. De repente tem um garoto em nossa igreja, ou uma garota, que se interessa por um rapaz que não é crente. Qual é o princípio bíblico? Não há união entre luz e trevas. Casamento misto na Bíblia Sagrada sempre foi condenado. E eu gosto muito de uma expressão, eu acho que é de Warren Wiersbe, se não me falha a memória, é do outro autor, um livro muito antigo que eu li, ele diz assim, o casamento misto é errado por 3 motivos. A luz da Bíblia, que condena, a luz da experiência, quem já experimentou 99% sabe o quanto foi amargo, e a luz das consequências, se não me falha a memória, essa é a terceira questão, os resultados de tudo isso. Se um camarada, um irmão de nossa igreja, se um irmão de nossa igreja está de repente vem a mim, ó pastor, eu estou interessado num rapaz ou numa moça e tal, eu gosto muito, é gente boa assim e tal, trabalhador, só não é crente, eu digo, não namore. Não namore. Porque está fora da vontade de Deus. Deus disse que não deve ser assim. Mas aí digamos que essa pessoa descumpre o conselho, né? Se o conselho fosse bom, não dava, vendia. Não ouviu o conselho, resolveu seguir adiante. Geralmente quebra a cara. Mas digamos que dê certo. Uma vez eu encontrei um presbítero numa igreja lá no Recife, assim, eu preguei contra casamento misto, né? Foi muito duro, preguei contra mesmo. Aí disse, mas o meu caso deu certo. Eu digo, mas mesmo assim foi errado. Deu certo pela graça e misericórdia de Deus, mas a maneira como começou foi errada. Deus pode consertar, claro. Quantos de nós não começamos errado as coisas na vida? Se nós soubéssemos fazer tudo certo no começo, ninguém erraria, nós teríamos uma vida perfeita. Mas quantos de nós não fizemos as coisas erradas e quebramos a cara? Deus é gracioso. O único pecado imperdoável é a blasfêmia. Os demais, Deus demonstra misericórdia, graça, e a gente quebra a cara, erra, mas Deus vai dando graça e misericórdia para a gente continuar. Mas aí, eu estou vendo o erro. Eu não vou aconselhar? Não, porque Deus é soberano. Claro que não, entra a minha responsabilidade humana. Olha, meu filho, a Bíblia diz assim, assim, assim. Faça se quiser. Se não quiser, experimente para ver o que vai dar no futuro. Mas a Bíblia diz assim. Então, com respeito à pergunta da nossa irmã sobre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade, cabe a nós, quando vemos alguma coisa errada, alertar. Inclusive, esse é o princípio bíblico da disciplina eclesiástica. Se você vê o seu irmão fazendo algo errado, vai entre ti e ele só. Exorta o seu irmão. Você está disciplinando. Mas se ele continua resistente, vá com uma testemunha. Você foi com a testemunha, ele não deu crédito, diga à igreja. A igreja tomou conhecimento, disciplinou, não mudou de vida, entregue a Satanás. O negócio é sério. Não é eu que estou dizendo, não. Paulo diz isso. Que seja entregue a Satanás. Sim. Mas o seu sonho está tomando o segredo dele. Mas se avisar o perverso, que ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua dificuldade. Mas Deus salvar a sua alma. Exatamente. Se encaixa perfeitamente. A ideia de que nós temos uma responsabilidade. E nós iremos... Nós não vamos pagar se a pessoa salvou ou não. Ela e Deus. Mas nós seremos responsáveis por não termos cumprido o nosso papel. Então isso aí é um fato que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Mais alguma questão? Vamos orar. Vamos ficar em pé, já passou da hora. Deus, muito obrigado por essa noite, por esse momento na tua casa, estudando a tua palavra, aonde há tanta coisa ainda, Senhor, a se aprender. Há tantas maravilhas na tua lei, na tua palavra, que quanto mais nós cavamos, mais nós percebemos a fonte inesgotável que ela é. E eu peço que o Senhor nos dê a graça de conhecermos cada dia mais a tua palavra, cada dia mais o teu querer, e que possamos crescer em graça e em conhecimento, e que a tua igreja, que o teu povo,
possa anelar, desejar, buscar de maneira sedenta isto. Abençoa-nos, ó Pai, para que nas próximas quartas-feiras nós possamos continuar firmes e perseverantes, estudando a Tua palavra e descobrindo as maravilhas da Tua lei. Nós assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, só uns breves avisos. Nós vamos ter agora uma reunião com os diáconos, uma reunião breve também, mas lembrar aos irmãos, Lucas me entregou aqui, eu perdi, não tem condição. Que no próximo... muito obrigado. Que no próximo sábado, às 16h30, nós vamos... Pode sentar, irmãos, pode sentar. Nós vamos ter o chá das mulheres aqui. Não é da SAF, a SAF está organizando. É para todas as mulheres. Então, na linguagem bem popular que eu gosto, não se acanhe, não. Não é da SAF, não fica acanhado, não sou... Faz não sei quanta reunião que eu não vou, tem vergonha, acaba com esse negócio, venha para a reunião. Tenha o linkzinho da inscrição no Instagram da igreja, no meu Instagram, no Instagram do AOMP, no Instagram da SAF, no perfil no WhatsApp da igreja. Todo canto tem, a gente colocou em todo canto. Você que é membro da igreja, você vai lá no link. Se não souber fazer, pede para o senhor fazer para você. E coloca lá, eu vou participar, coloca seu nome. E aí você sinaliza embaixo se vai trazer alguém, porque o nosso desafio é você, mulher cristã, presbiteriana, mais uma, preferencialmente, não crente. Para a gente não ficar pedindo para uma convidada preencher formulário, a gente preenche por ela, é uma questão de gentileza. Você vai lá e diz, eu vou levar mais uma pessoa. Aí, se a sua convidada é uma pessoa tranquila, de boa, você manda para ela o linkzinho, para ela preencher lá, tá bom? Mas a gente precisa dessa inscrição para saber quantas mulheres vão vir. Amanhã, né, Eledinho, já vai pegar as coisas, amanhã, né? Vai pegar as coisas em Garanhuns, as lembrancinhas, as coisas, tem que saber quantas mulheres vão vir. Tanto para a comida, para a ornamentação das mesas, para as lembrancinhas, tudo isso precisa ter um número já assim, correto. Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Quem estava pensando em não vir, dispense, venha, traga mais alguém, para esse momento que a gente vai ter sábado à tarde, com o tema Vivendo como uma Mulher de Deus. E aí agora o desafio para os homens. Sábado é o dia das mulheres. Quando terminar a programação aqui, eu já solicitei a mocidade, mas aí o convite se estende aos homens. A gente vai servir elas. Elas já passam a vida inteira servindo a gente, colocando nosso pratinho de feijão e arroz. Tem programação na igreja, coloca para a gente. É o momento delas se sentarem na mesa. E a gente agora, né, regaçar as mangas e servir as nossas irmãs. Então, quem tiver disponibilidade, se achega aqui lá para as 5h30, por aí. Como é? Livre, espontânea pressão. Mas aí os irmãos vêm para cá. Os irmãos vêm para cá. Oi, o lanche já vai estar pronto. É só colocar nas bandejinhas e sair servindo para as irmãs desfrutarem do momento ali atrás após a reunião, tá bom? Próximo sábado aqui, todo mundo, se Deus quiser, e os varões valorosos servindo às irmãs. Deus abençoe, queridos. Deus leve em paz.